Olá, meu povo, sejam bem-vindos ao meu canal, a benção. Se você não é inscrito, aí eu peço para você se inscrever, curtir, compartilhar. Afinal de contas, isso aqui é um canal de comunicação e a gente sempre bate um papo aqui sobre conversa, sobre coisas que eu acho bem interessantes, bem legais. Eu acho que você pode dar essa força aí para o canal crescer, ficar em evidência, e é isso que importa, ok? Vamos ao vídeo de hoje. Bom, então, gente, o assunto de hoje que eu estou propondo é a respeito de descendente, parente e aderente. São três classificações que eu acho que são bem presentes no nosso candomblé. Vamos lá. O que é descendente? Descendente é todo aquele que descende de uma raiz, né? Mas ele não nasceu na casa matriz. Ele é descendente, ou é filho do filho, né? Ou por aí vai, até filho do, né? É filho do avô, é neto do avô e tal, ou é filho de uma tia, de um primo e tal. Esse é descendente, de acordo com aquela casa, siga os ritos e tradições daquela casa matriz, a qual ele faz parte, que é a sua linha de descendência. Uma casa, para ser considerada descendente, não é só o nome, não é só de boca. Ela tem que se parecer com a casa matriz a que ela pertence, ao que ela faz a parte da descendência, né? Parente. Parente é todo aquele que é filho, filha, sobrinho, primo, tia, avô e tal. Mas não é aquele todo descendente é um parente, né? Mas é aquele parente de santo próximo, né? É o que nasceu na casa matriz, ou aqueles que vêm das casas descendentes, que são ligadas e que você reconhece. Esses são só seus parentes. Aderente. Aderente é todo aquele que é de uma determinada raiz, por algum motivo saiu daquela raiz e foi tomar uma obrigação em outra, ele adere àquela casa. Ele sai de uma tradição religiosa de uma raiz A para uma raiz B, ele é um aderente. É o meu caso. Eu fui confirmado numa casa, né? Eu era parente de Catulembá. Com a morte dela, eu fui ao Cupapunsaba. Tomei obrigação com a minha mãe Mabegi e aderi à raiz. Lógico que eu sou um parente também, porque eu fui de coração e entrei naquela casa. As pessoas me tratam todas legitimamente como filho de Mabegi. Tenho meus irmãos, meus primos, meus sobrinhos e tia, mas a minha classificação dentro dessa família de candomblé, eu sou um aderente. Existem aspectos assim meio interessantes de coisas de aderência, que é o seguinte. Conheço o caso, né, que eu acho que a maioria que vai ver o vídeo também conhece, uma pessoa, vamos dizer, que é de uma raiz A, né? Aí ele é dessa raiz A. Aí tem uma casa aberta, com vários filhos e tal, essa casa está plantada, vamos dizer, sei lá quanto tempo, não importa a data, mas está plantada seguindo as tradições e ritos daquela família que ele foi feito. Aí por algum motivo, ele sai daquela raiz, não encontra nenhum mais velho para tomar obrigação na sua raiz e procura uma casa que ele acha que é correta uma pessoa para tomar obrigação. Aí ele vai lá naquela casa, toma obrigação. Ele toma obrigação, ele passa a ser um aderente da casa. Mas a casa dele não. A casa dele só vai passar a fazer parte aquelas tradições que ele tomou obrigação naquela outra casa, quando o sacerdote da raiz onde que ele tomou obrigação for lá e mexer nas coisas. Porque existem coisas diferenciadas, ritos, segmentos, dogmas, tradições diferenciadas para cada raiz. Então a casa dele, até o sacerdote que deu a obrigação dele não for lá mexer na casa e colocar as coisas como tem que ser feito na raiz a que ele adentrou, essa casa não pode ser chamada aderente, descendente ou parente. Concordam comigo? E nem existe aquela coisa automática vamos dizer, eu sou filho de uma pessoa que toma obrigação numa raiz, numa outra raiz, eu não vou passar automaticamente para aquela raiz. Eu vou ter que passar pelo rito daquela raiz para me ser
fazer parte como meu pai ou minha mãe entraram também. É uma coisa simples de se entender, mas as pessoas gostam de complicar. Tem muita gente que quer levar grau no ombro sem ter direito. Tem muita gente que acha que tem direito de usar o nome de uma família que o pai dele pertence, sem ele ter passado pelo negócio. Aí é mole, pô. Aí é muito fácil. E o candomblé tem que ser parecido. As tradições, tem muita tradição que é diferente. Tem muito candomblé que é muito parecido, né? Mas tem casas que tem ritos diferenciados que tem que ser implementados. É uma questão muito grande a se observar para que aquela casa se ajuste àquela outra que ela entrou. Isso é fácil, não existe mágica. Uma coisa também que há de se observar que eu vou te contar, hein? Existem muitos aderentes a uma família que fazem muito mais por essa casa do que os próprios parentes. Tem muita gente que corre muito atrás e faz jus o nome, né? Porque não é possível que uma pessoa entre para uma casa só para ter nome, só para ter fama. Ele faz aquela coisa acontecer. Ele carrega o nome com orgulho, com seriedade, com respeito, honra as tradições daquela família, e isso é muito importante, porque se não for assim não vale a pena, não vale a pena, né? Tem muita gente levando o nome de uma raiz, fazendo totalmente diferente, né, do que a gente pode fazer, pode ver pelo candomblé e tudo, mas não se desvincula daquilo, e a gente julga às vezes uma raiz por uma pessoa que está fazendo errado. Ué, mas isso não pertence a essa casa. Essa cantiga não é dessa casa e isso, ou etc, etc. Mas fazer o quê, né? O candomblé é uma religião complicada, muito complicada às vezes das pessoas querem entender, porque não tem um livro escrito e as pessoas são muito arbitrárias, né? Ou tem um livre-arbítrio para fazer o que acha que deve fazer, levando o nome daquela raiz. Aí fica complicado, né, gente? Eu acho que tinha que ser exigência e uma vigilância daquele responsável pelaquela tradição, de olhar para aquele que lhe deu obrigação. Não é dar obrigação em qualquer um, que tem frases horrorosas aí, tipo aquela, pagando bem que mal tem. Eu não vejo por aí. Eu sou religioso, tenho minha responsabilidade com o candomblé e acho que todos têm que ter, porque o candomblé se faz de pessoas responsáveis, pessoas inteligentes e compromissadas com a religião, certo? Meu povo, era isso que eu queria bater esse papo hoje, não vendo verdade, falando de novo, eu sou um cara de trocar ideia, bater um papo, não vendo verdade, não estou aqui para dizer, apontar o dedo na cara de ninguém, porque existem muitas verdades por aí. Eu vivo a minha, né? Muito obrigado a todos, Zamba Quatessá, por ter acompanhado esse vídeo, a benção e até o próximo.